Fala turma, eu sou Leonardo Aguiar. E eu sou Moisés Nóbrega. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Redcast, o podcast da Rede Consultoria. Muito bom ter você aqui. A nossa proposta é entregar um conteúdo de extremo valor para que a sua empresa cresça e cresça de um jeito correto. Hoje a gente vai estar falando sobre o que as startups, né? Elas podem ensinar aos negócios tradicionais. Então, você que tem uma empresa, que você tem uma operação que considera tradicional, o que nós podemos aprender com as startups? Olha só que interessante, tá? Você já deve ter ouvido falar nas startups. Esse modelo de negócio foi um dos poucos que a pandemia não freou, né? Um setor, né? Um grupo de empresas que vem crescendo de uma forma muito substancial no Brasil. A Associação Brasileira de Startups mostra que de 2015 até 2019, o número de startups criadas saltou de uma média de 4.100 para 12.700. A gente está falando de um aumento de mais de 200%. Hoje, o Brasil tem 14.065 startups distribuídas em 78 comunidades em 710 cidades brasileiras. Então, o que a gente pode aprender com essa turma, né? O que eles estão fazendo que está dando muito certo e como a gente pode aplicar essas técnicas de gestão nos nossos negócios. Para falar sobre isso, a gente trouxe uma turma que está voando aí. Não é não, Moisés? Hoje a gente trouxe aqui Rodolfo e Eduardo, né? São cofundadores da Piton 84. Obrigado pela presença de vocês, né? Sejam bem-vindos. A Piton 84 é uma startup. Vou só dar uma introdução aqui, mas vocês vão falar para a gente de uma forma mais simples também. Uma startup que trabalha no segmento de motos usadas, né? E que já ajudou a movimentar aí mais de 15 milhões em negócios, né, no setor. Então, a gente entende que quando a gente fala de startup, a gente está falando de inovação, né? E a gente vai aprender aqui hoje com vocês, né? Como que as empresas ditas tradicionais podem aprender com a metodologia, né, das startups para melhorar a gestão delas, né? E aí eu queria passar a palavra para vocês, Rodolfo, Eduardo, presente aí para a nossa audiência a história de vocês, um pouquinho dessa história do início, né, da Piton 84. Sejam bem-vindos aqui ao Redcast. Valeu, Prazer obrigado. gigante ter Beleza. vocês aqui. Show de Obrigado. bola. Só antes da gente iniciar, atualizando os números, são 44 milhões Ó, que a gente ajudou já a movimentar. Já Uau. deu aqui a 15 gente milhões foi do artigo que tem durante aí, a pandemia, né? Durante a Isso. pandemia. Durante a pandemia. A gente já Isso. está aí em 44 milhões milhões. movimentados no setor, né? Isso. Atualizado Crescendo. hoje. Fantástico. Conta aí pra gente como que foi a história da Piton, quem é Rodolfo, quem que é Eduardo, de onde nasceu essa história, o que a startup de vocês faz? A Piton, ela nasceu, né, de uma necessidade que eu vi quando assumi um setor de uma concessionária, um setor de motos usadas, e vi que tinha um buraco muito grande nessa parte de gestão, de captação, que auxiliasse o setor. Aí eu entrei em contato com um amigo que tinha uma empresa de tecnologia e ele achou interessante a ideia e comprou a ideia para a gente desenvolver o negócio. E ele acabou me apresentando ao Eduardo, né? O Eduardo estava vindo do exterior, né, Eduardo? Isso. E a gente começou a tocar o negócio e formatar para até nascer. Inicialmente não era nem Python, né? Era Autobit. O primeiro negócio, Isso. há 3 anos atrás, né? E foi antes da pandemia, né? Um pouquinho antes, a gente começou a formatar, acho que em julho de 2019, mais ou menos. Foi. Julho, agosto de 2019. E a gente começou a estudar, né, o setor e entender o que era uma startup, né? Eu não tinha contato, sempre trabalhei em empresas tradicionais e longe de tecnologia, então não tinha esse conhecimento na área. Aí até o Albano, né, um amigo nosso que foi esse nosso sócio, ele da Autobit, ele apresentou esse conceito de startup e a gente começou a desenvolver o negócio em paralelo às nossas atividades, né? Então a gente ia desenvolvendo a empresa, né, em paralelo ao que a gente também estava fazendo. E o Eduardo chegou justamente para tocar essa operacionalização do negócio, né? Isso aí. Fala aí, Edu, como é que foi um pouquinho? Só eu não dá certo, não. Fazia pouco tempo eu tinha chegado dos Estados Unidos e procurei esse Albano, amigo em comum que a gente tinha, e ele que nos conectou, né? Então, me identifiquei de cara com a ideia que o Rodolfo tinha de solução, né, para a dor que ele estava querendo resolver. E aí daí a gente pegou o projeto e começou a analisar e pensar o que fazer, estudar se realmente existia dor, né? Pra gente não gastar nem dinheiro, nem tempo, né? Realmente a gente investir em alguma coisa que fosse
uma coisa palpável, né? E a gente começou a entender Esse que... futuro, né? Rodolfo, só para que nossa audiência possa entender um pouco melhor, quais que eram exatamente os problemas, as dores que você, enquanto, quer dizer, você era gerente, né, de uma unidade, de uma concessionária, você sentiu Tradicional. na prática ali algumas dificuldades, a necessidade, enfim, de ter algum tipo de apoio. Aham. Quais eram exatamente essas dores? E aí depois fala o que a Piton hoje faz, no caso, para solucionar essas Gerente de dores. uma empresa tradicional, né? Como ele falou. É, Ele era gerente de empresa tradicional. tradicional e teve essa ideia para ir para uma É, startup. Só que gostava de utilizar ferramentas tecnológicas inovadoras, né? exatamente. Na ponta. Eu usava um Excel. No setor, Melhor mas- Nada ferramenta, mais tecnológico. melhor ferramenta que É isso aí. existe. É isso aí. Não, assim, né? É um setor que ele é. O setor de motos ele já é um setor marginalizado. Então, a sociedade como um todo já vê a motocicleta à margem, né, Sim. na sociedade. Então, é o assaltante que usa uma moto, é o entregador de comida, é o acidente, que é um risco. Então, são muitos fatores negativos que acaba trazendo para as empresas que desenvolvem solução para o setor. Então, muitas vezes as pessoas, os investidores, desenvolvedores de ferramentas, olhavam para o setor de moto, né, e vê assim, não, carro é 4, 5, 6 vezes maior que o setor de moto. Movimenta um volume monetário muito maior do que o setor de O moto. ticket médio é maior no produto. Ticket médio. Então, o setor de moto ele sempre acaba se tornando mais pobre em relação a essas soluções. Então, eu tinha um grande problema da informalidade desse setor, né, de parte de seminovos. Então, eu não tinha um controle das avaliações, eu não tinha como fazer uma captação mais assertiva das motos, eu não tinha como fazer um repasse de uma moto usada. Então, isso tudo foram dores que eu fui sentindo, né? E pensando, poxa, se tivesse uma ferramenta que fizesse isso para mim, eu vou ter aqui o vendedor na ponta, o vendedor ou o cliente mesmo na ponta, vai poder mandar as informações e eu vou receber essa avaliação para avaliar a moto. Sim. E foi isso que a gente fez, né? A gente sentou, né? E foi desenhar ainda inicialmente a Autobit, né? A primeira empresa que a gente foi começar a formatar. Só um parênteses aí, Rodolfo. Você falou, eu fiquei curioso agora. Você falou Autobit, né? Por que ficou Piton e por que o 84? Deixa eu... 84 é por do DDD, não? Também. Também. Em relação à dor, né, que ele sentiu, que o problema do desafio que ele teve como gestor foi de manter um negócio de compra e venda de um produto. Sim. Tá, mas como que ele trabalha a venda, que é o final, né, que é onde vai deixar o lucro, alguma coisa, se ele não consegue comprar? A maior dor é a compra. Então ele não tinha nenhuma empresa, nenhuma ferramenta, nem nada que pudesse auxiliar esse trabalho na compra, que é o ponto que a gente focou em resolver inicialmente. Porque um produto novo, você pede a um fornecedor. Eu quero 100 carros. Você vai na montadora, pede 100 carros, vem 100 carros. Eu quero 100 motos usadas. Você vai comprar quem? Pronto. Eu gosto de usar o exemplo de um restaurante. Se quiser montar um restaurante, você tem 500 mil montar um restaurante amanhã. Você sabe onde comprar carne, sabe onde comprar refrigerante, o arroz, os equipamentos. Mas em uma loja de moto usada, semi-nova, como que você monta? Qual é o fornecedor que existe? Eu tenho aqui 1 milhão, sei lá quanto, eu tenho dinheiro para comprar moto, mas como que eu faço para montar esse negócio? E para ter segurança, né? Tipo, será que eu tô comprando bem? Será que eu não tô comprando? Também. Qual que é a avaliação? Não existe um fornecedor, não tem ferramenta, não tinha nada no... Parâmetros para avaliação. Isso. Porque, assim, a avaliação, não só de moto, mas até de carro, né? Ela é uma avaliação muito empírica. Então, o cara tá fazendo aquela avaliação baseado no conhecimento dele e na percepção dele de mundo. Então, por exemplo, se eu tenho o meu estoque, eu tenho aqui, vamos dar um exemplo de uma Bros. Eu tenho aqui no meu estoque 30 Bros, eu automaticamente vou baixar o preço da Bros que eu estou avaliando, mesmo aquela Bros valendo mais. Sim. Por quê? Porque eu não quero receber aquela moto que eu já tenho 30 no estoque. Só que aquela moto não vale aquilo que eu estou avaliando. Entendeu? Então, assim, existe o preço, né, que a moto realmente vale e o preço que eu estou disposto a pagar. Então, a Piton, ela nasceu para isso, né? Para ter uma avaliação transparente e com base para ter uma avaliação, um parâmetro, né? Chegar a ser mais assertivo possível lá no negócio. Se você não tem, um exemplo, vocês já trocaram o carro, moto, acho que o Léo tem moto, e sabe, assim, uma das coisas que acontece muito quando o cliente vai entrar nesse processo de troca, de venda do produto dele, ele se sente lesado, né? Então, em todo momento, mesmo quando você fez um bom negócio, você fica, meu Deus, será que eu vendi bem meu carro? Será que eu fiz...
Então, Um bom negócio, né? Aham. E assim, as dores, né? Na verdade, a gente trata várias dores, né? A gente trata a dor do cliente, que é essa parte justamente da parte de ser lesado, da parte de ter uma transparência, de ter uma segurança na avaliação. Sim. A dor do gestor do setor, que tem um controle, tem como ter um acesso às informações e tomar a decisão. E do dono da loja, né? Do empresário. Da loja de seminovos. Da você loja de fala. seminovos, da concessionária. Porque ele vai ter ele vai ter ali uma auditoria disponível para verificar onde ele está sendo lesado, onde está ocorrendo um bypass, que Isso. existe muito no setor. Então, é meio que... Aproxima mais da operação, né? De uma forma geral, o que a gente pode refletir disso aí é tipo, as startups normalmente elas surgem com base numa análise de alguma necessidade muito clara, né? Muito cristalina ali, e aí você surge com uma solução para isso, né? Isso aí. Então, muitas empresas elas surgiram, eu preciso montar, mesmo que seja um negócio tradicional, mas alguma solução você entrega para alguma necessidade. E mesmo que você faça o lançamento de um novo produto, você já tem empresa lá formatada de um negócio dito tradicional, mas você quer lançar um novo produto. Identifica se realmente aquela necessidade que é real, aquela necessidade que aquele público tem, para que você lance esse produto no mercado. E eu acho que aí a gente já começa a ter uma grande lição, né, desse mercado e de como essas startups operam, que é essa questão de validação do mercado. Né? Ou seja, eu vejo muita gente, às vezes, quando quer iniciar, né, nessa jornada aí do empreendedorismo, querendo, de repente, vender um produto que ela gosta, mas que não necessariamente tem mercado. Né? Então, quando uma empresa ela nasce a partir de uma necessidade real, né? Se você sentiu, empreendedor, uma dor real ali, a chance de dar certo é muito maior, né? Porque você acaba entendendo que existe mercado, que alguém está disposto a pagar por tudo isso. Mas assim, a gente sabe que hoje vocês estão numa fase boa, né? Passaram por um processo de incubação, já foram graduados, vão ser agora, né? Nos próximos dias. É bom explicar para a audiência que é incubação, que é graduado. É bacana. Só para entender. Vamos explicar tudo isso. Eles foram incubados lá no ITNC, uma incubadora de empresas, né? É um lugar onde essas startups se instalam no início da sua operação, porque geralmente você tem muito pouco recurso, né, no início dessas atividades, e que recebem ali apoio de universidades, de empresas e de iniciativas de uma forma geral para impulsionar esses negócios. Vocês passaram por essa fase, recentemente receberam aportes aí, né, no capital social de vocês, estão numa fase já entrando numa fase de maturidade de mercado, com alguns desafios gerenciais, mas eu tenho certeza que vocês passaram por muita dificuldade durante esse período, né? E acaba que a startup, diferentemente de uma empresa tradicional, muitas vezes ela só vai ver cor do dinheiro anos, né? Depois de muito tempo de desenvolvimento, depois de muito tempo ali de investimento. E isso acaba, no caso, exigindo dos founders, né, dos fundadores e quem teve aquela ideia, uma série de habilidades que muitas vezes a gente... Poxa, se essas habilidades fossem aplicadas lá no negócio tradicional, a gente teria um resultado diferente. Eu queria começar esse papo de hoje perguntando para vocês, quais que foram, na percepção de vocês, os maiores desafios que vocês vivenciaram durante esse período, né? Desde o momento que vocês tiveram a ideia, desde o momento, Rodolfo, que você diz assim, poxa, existe uma lacuna no mercado até hoje. Quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram? Eu não sei se o Eduardo concorda, mas eu acho que foi dinheiro. O maior desafio foi dinheiro, cara. Foi Mesmo com a complicado. chuva de venture capital aí, Aham. colocando dinheiro no mercado. É porque assim, antes Você dessa... tá falando do antes, né? Eu acredito que vocês trouxeram muito... Lógico que a maioria é empresária aqui, né? Sim. Vocês viram algum dizer que não teve, assim, desafios e problemas? Não tem como. Então, assim, o sucesso ele é medido muito pelo tamanho também da dor que você teve lá antes de chegar ao sucesso, né? Não estou dizendo que a gente chegou já ao sucesso, mas, assim, as coisas que a gente conquistou até agora, antes sempre teve um desafio, assim, e, assim, financeiro, que é o que ele quer dizer, cara. Ele falou, eu concordo assim, demais. Assim, tem uma coisa que me marcou muito. Foi assim, né? Antes da gente virar Piton, que a gente era Autobit, né? Tava eu, o Eduardo e o... E você ainda tá devendo essa resposta, Moisés, mas pode seguir no seu racional. A gente tinha um cliente, né? E veio a pandemia, o cliente cancelou. Ficou sem cliente. E a gente tinha fechado uma consultoria com o Gileno para entrar no edital De inovação. de inovação. E a gente pediu dinheiro de volta.
Nossa. Uma doideira de uma Foi parcela, a parcela, amigo. porque a gente tinha parcelado, né? Então, E- a gente pediu dinheiro de volta, cara. Não, e assim, já tinha passado que sempre tem. Não tem aquela. Como é que chama? A cartilhazinha de que você tem Aham. que fazer. A gente até vinha, eu tinha vindo dos Estados Unidos. Rodolfo ainda, os meninos não tinham pulado pra dentro do negócio. Então, quando eu pulei. Aí, 3 meses, 6 meses e você ter uma reserva pra aguentar. Beleza. Só que aí você espera uma pandemia. Você espera outras coisas. Nossa. Então, assim, a gente teve, acho que todo mundo sofreu com a pandemia, mas teve essa quebra que quando a gente ia, validou a dor, ferramenta saiu do formulário que a gente foi, o início da gente, MVP foi um formulário, a gente saiu Não, para uma ferramenta tecnológica que e ia assim, escalar. E assim, né, Veio a Du? pandemia. Pra gente fazer o primeiro MVP, a primeira ferramenta mesmo, né, codada, eu vendi meu telefone, Não, móvel, não sei o quê. sim. Eduardo vendeu. Vendeu nossas troças, tudo. MVP é o mínimo produto viável, né? Que Uhum. você bota ali como o básico para poder lançar ele, para poder saber se é aceito. Mas é isso em relação a essa questão das dificuldades, né? Certamente essa metodologia de startup, ela ajudou vocês, né, a passarem por Uhum. esse período, né? O que vocês contribuem, o que vocês consideram, né, que ajudou vocês dentro da metodologia, né, de Uhum. testar, de errar Isso. e voltar rápido, o que é que vocês consideram que realmente foi decisivo para que vocês passassem por esse desafio, né, como o Eduardo falou, da pandemia aí? Na hora que ia escalar, a pandemia chegou. O Poder que vocês... da adaptabilidade. A gente tem até no a nossa apresentação, né? O poder de se adaptar. Então, e a Agilidade, gente, né? Até o próximo desenvolvimento do nosso sistema, ele usa Metodologias metodologia ágeis. ágil, né? Então, assim, a mudança do escopo do projeto, ela é muito rápida, Sim. justamente para se adaptar às mudanças do mercado. Então, acho que essa é a principal metodologia e o principal foco que a gente se difere das empresas tradicionais. Então, Mas como seria na prática, Rodolfo? Tipo, para uma empresa tradicional que está ouvindo a gente assim, um exemplo de metodologia ágil na prática que vocês fizeram. Vocês pegaram lá uma situação que vocês aplicaram ela, só para que a gente consiga materializar isso. certo. Hoje, né, a parte tecnológica, né, a gente tem Sim. o nosso como chama? Backlog, né? Backlog são as funcionalidades que a gente quer desenvolver do sistema, né? Sim. E essas funcionalidades, elas sempre ficam num espaço atrás para entrar no desenvolvimento, em sprints, né? Em corridas de desenvolvimento. As corridas são geralmente de 15 dias. Então, de 15 dias, nosso time de desenvolvimento ele vai entrega novas funcionalidades, então novas. Então, a gente tem um macro, a gente precisa que o sistema faça isso, certo? Mas nesse caminho aqui, a gente vai identificando junto ao mercado o que o mercado está demandando. Sim. E o que está exigindo, né? E vai fazendo os desvios necessários. Então, ter uma clareza grande onde a gente quer chegar, tudo que a gente gostaria de ter, né? Vamos dizer, no produto, e a gente identificar dentro do processo o que seria mais urgente. Então, a gente identifica o que é mais urgente, Saber elencar testa, prioridades ali, testou, né? não deu certo, escutou o cliente. O principal Escutar da o gente cliente, foi cara. escutar o cliente, né? Assim, pronto, você, vou abrir aqui uma padaria. Certo, mas você já escutou seu cliente da redondeza ali? Sabe se ele realmente quer pão? Ou ele quer café da manhã, ele quer almoço, quer jantar, ele quer um serviço de delivery? O que ele quer? O que ele precisa Não lá é, naquela não é região. o que você quer vender, é o Aham. que ele precisa. Inclusive, a Piton mesmo, o produto do começo não tem nada a ver Com o que vocês tem hoje. Não. Então, Foi assim, tudo moldando Não, ao cliente, né? É tipo eu ligar eu fui para Belém fazer um trabalho no primeiro cliente depois pós-pandemia. Pós-pandemia não, ainda estava Já na na pandemia. pandemia, né? Não, mas diga assim, pós o impacto inicial da pandemia. a reviravolta A reviravolta Piton, da né? que Quando foi a gente mudou a criação chave. isso, quando a gente mudou a chave, que é Autobit, aí vamos lá, eu vou voltar aqui. Lá naquele você perguntou por que mudou a Autobit, que foi erro de empresa no início. A gente começou a trabalhar o projeto, se dedicar ao projeto, fazer e não pesquisou. Fez identidade visual, fez Não precisou redigir logomarca. marca. Não. Olha aí. Nossa. Foi. Ia ser o nosso episódio anterior, a gente não conseguiu gravar, mas vai gravar para lançar Pronto, isso então aí. você já- Na verdade, tem algumas coisas que a gente errou em uma parte, mas em outras acertou, Você né? tomou, é lógico, né? Que é, por Normal. exemplo, pesquisar sempre antes de começar a pensar no nome, registro de marca. Pega um bom jurídico. É isso aí. Isso é essencial, bicho. Fazer contrato, fazer acordo de sócio, tudo isso, porque
depois que cresce o negócio é diferente. Né? A gente sabe que é difícil, principalmente o financeiro, né? Sempre Contratar um bom advogado, fazer uma marca, mas a gente foi se virando, cara. Assim, a gente Quem procurou registrou a mesmo- marca fui eu. Aprendi a registrar a marca. Foi. Ou seja, eu percebo no discurso de vocês tanto uma questão de adaptabilidade muito forte, como questão de agilidade, né? De resolver e de fazer. Eu vejo um poder de execução muito forte nas mãos de vocês, porque, querendo ou não, né, nesses momentos de dificuldade, é o que o empreendedor tem na mão. Ele tem que ir para cima e tem que resolver. E algo que eu consigo extrair a partir desse discurso de vocês, Rodolfo, Eduardo, é muito essa questão de, poxa, a gente não pode errar, né? A gente não tem recurso financeiro, a gente tem um desafio gigantesco em termos de desenvolvimento. Então, se eu invisto o meu tempo, né, desenvolvendo algo que não faz sentido para o meu cliente, isso pode ser um tiro no pé, por mais que a ideia seja maravilhosa, É né? uma bala de prata, né? Por uma questão de fluxo de caixa, né? Uhum. Nenhuma empresa quebra por ter prejuízo, quebra por não ter caixa. Na verdade, só um momento. Eu não posso errar grande. Exatamente. Porque errar Faz vai acabar parte, errando, né? né? Mas eu vou errar ali mais rapidinho, eu vou consertar. Eu não É, posso errar esse erro não pode ser maximizado, porque senão... além da limitação financeira que a gente tinha para não poder acontecer esses erros, tanto eu já tive outras empresas, já errei pra caramba, né? Rodolfo já é gestor assim, há muito tempo de empresa e sabe onde não pode errar, o que não pode fazer. Pedro também, que entrou no segundo momento, quando a gente criou o Python 84, também tem uma experiência, então a gente estava até fazendo a apresentação da gente esses dias. Todos os três têm mais de 10 anos de experiência, então a gente sabe muito o que não fazer, né? Aham. Apesar de que a gente ter errado pra caramba também. Só que a gente não desenvolveu nenhuma funcionalidade, se for pensar hoje, que não tenha uso na ferramenta. A gente conseguiu ter isso porque também a gente sabia a importância de escutar o cliente. Que foi o que Rodolfo, na época, como cliente, né? Lá na gestão, ele sentiu a dor. Então a gente vai nesse caminho. Vamos desenvolvendo em cima do que o cliente. E a gente ia, como eu falei, do cliente lá que a gente fechou primeiro, lá em Belém, depois dessa reviravolta. De eu ligar e a gente discutia sempre muito, né? Tudo, né? Aham. Rodolfo, cara, os clientes aqui eu tô sentindo que a gente tá precisando criar novos status para ficar próximo a ser um CRM. Ele, mas a gente não é um CRM. Tá, beleza. Aí vem a enxurrada de Informação, né? aí a gente tem um feeling. Aham. E a gente vai ter que ser um CRM, mas vai ser um CRM de compras. Aí foi, pum, é mesmo. Aí foi. Aí assim, virava. Vai No mesmo dia a complementando. gente já colocava na apresentação, já começava a se Rápido, comunicar. Que é até uma coisa que hoje, quando a gente tá pra gente, ele fala, tem um CRM de compras. Aí o cara diz, como é? Tipo, buga, tá ligado? Porque CRM é pra vender, né? Mas, Só que na verdade não, é. o CRM é pra você gerir o contato com o cliente. Isso. Sim. Independente se seja uma venda. É Verdade. relacionamento com o cliente. Só tem a ideia do diferença- mercado de CRM é só essa. É. Interessante, essa metodologia de startup, só para explicar para nossa audiência, você encontra uma necessidade muito clara, aí você desenvolve um produto mínimo lá, viável, Uhum. aí faz um protótipo dele, né, que é o MVP. Depois que você prototipa, você apresenta para ele, né, para ele experienciar aquilo ali, saber como funciona, e faz e recebe o feedback dele, né? Valida Uhum. aquilo ali ou não e depois implementa, né? E aí É. você vai fazendo as alterações. Isso. Dentro da realidade de vocês, como que funcionava esse processo de teste? Qual ferramenta vocês utilizavam para colocar isso para o mercado? Né? Eu imagino que talvez pudesse ser na própria plataforma, dava acesso para as pessoas, elas testavam. Como é que funcionava isso? A gente, o primeiro foi uma planilha, né? É. Sim. Usou um Forms, um Google Uau. Forms. Isso. E uma pesquisa no Google Forms, É. Não, a gente montou, né? A gente Sim. montou um questionário. Na certo? verdade, não é nem um Forms, é outra. É como se fosse um Forms. né? Forms, mas mais automatizado, Mas com os botãozinhos. Não, não é nem automatizado, era porque não aparecia Google, né? Era, Enfim, Ah, Uma aplicação era, web. Isso. era um formulário web gratuito. a gente usa gratuito. Albano que sabe o nome. não, Que a Jetform, gente. não. Que a gente Jetform. Jetform. Foi o Jetform. Isso. Que, Tava fugindo que o na nome verdade a aqui. gente fez um questionário que era um Processo. passo a passo de uma avaliação. Então o vendedor ia lá. Da avaliação da Na moto, ve- no avaliação caso. da moto. Na verdade, a Ba- gente aplicou lá na concessionária, né? É, E eu e um avaliador. isso. Eu passei 45 Vocês foram lá com o formulário E e o Isso. formulário, eu com- disse a ele, ó, meu irmão, você usa assim, e eu vou usar aqui. Você usa numa loja, eu uso na outra. E a gente vai Sim. medir se existe esse fluxo de uso, né? Que o Rodolfo sempre bate na tecla, porque ele diz, cara, existe, mas a gente não consegue medir, porque eu sozinho no Excel não consigo. Eu disse, tá, vamos tentar eu
E o cara lá, porque era aquela de testar se realmente, como você falou, qual o processo eles usaram, né? Então Sim. foi isso. A gente criou o Jetform, levou, pedi. Aí isso foi até uma dica também de um mentor que a gente teve, né? Felipe da Fake City, de outra startup. Ele passou, ó, É vocês muito não precisam. A gente importante. tinha na ideia. A gente tinha a ideia de que, tanto eu, Rodolfo e Albano, que a gente, para desenvolver o MVP, a gente ia ter que E investir tem que fazer um Absurdamente. produto mesmo. produto né? já. É. Sim. Aí ele, não, pô, pensa aí, alguma coisa que vocês façam aí da cabeça É de simples, vocês. pense simples, né? É, a gente... Mostrou bem rápido até o computador, e aí puxou o computador, a gente tava no Barões do Café, não lembro onde foi, num restaurante. E mostrou rapidinho, pegou aí, mostrou um vídeo, acho, da Easy Táxi, os caras pedindo um táxi, o cara lá por trás atendendo o telefone e fazendo Não, a parada um assim vídeo, bem. é um vídeo dizendo do Waze, né? É comédia, mas do Waze, mas é do como Waze, se fosse o MVP, né? Que é do o cara... Porta dos Fundos, acho. Por que eu pontuei isso, né? Porque às vezes quando a gente olha para o mercado tradicional, né, as empresas, Uhum. elas às vezes, eu tenho um novo produto e eu quero lançar. Aí ele vai lá, ou ela vai lá e lança o produto, não faz nenhuma pesquisa, lança para ver se aquilo vai dar certo. Né? Gasta não sei Investiu quanto, tempo, dinheiro, energia, recurso, colaborador. E tem até um dos fundadores, acho que é do Twitter, né? Que diz assim, né? Se você lançou um produto e você não tem vergonha dele, você passou do tempo. Uau. Tipo, você passou do Quem tempo fala de... isso muito é o senhor da reserva, Rony. Rony, Sim. né? Aí, então, assim, a gente foi assim, pô. Foi um formuláriozão. A gente vendeu, o cliente aqui foi a Potiguar Honda, Melhor né? feito do que perfeito, né? E a gente foi nessa. Para eles usaram, né? Mostramos a empresária, né, a Luciana, que tinha um fluxo, que existia esse fluxo, né? Tava perdendo o dinheiro, Tava tava na mesa perdendo. ali, Era escapando. E a partir daí que a gente foi evoluir para realmente fazer o primeiro produto rodado. Aí Tá, a isso pandemia. aqui, quando é que a gente pode usar? Porque assim, não era escalado, era eu e o cara usando. Ela disse, na sua loja dá para o vendedor usar esse mesmo formulário. E com, sei lá, a gente deu um prazo, não lembro. Não, a gente disse, dias. 2 meses. 2 meses a gente entrega Isso não uma tinha solução. nada. E que seria bom pra gente também, que a partir daí a gente não precisava só usar lá, né? A gente poderia já vender para outros. Porque o que a gente tinha não dava para vender para mais de um grupo, né? De concessionário. Ou se fosse tudo aqui, né? Sim. Pra gente controlar. E tá Gente, próximo. fantástico. Acho que a gente começa a entender, né, que às vezes o empreendedor tá na melhor das intenções, né, de querer ter um serviço ali perfeito. Ele às vezes sonha com um formato e essa falta de validação rápida com o mercado realmente eu acho que pode ser um erro que com certeza já levou, acho que centenas de milhares de empresas a ruírem antes mesmo de ter um ou ano nem de nascer, operação. Léo. Porque Ou nem se nascer, né? a gente não tivesse tido essa mentoria do Felipe que eu falo, que a gente pontua sempre, até na nossa história em apresentação, a gente, talvez a gente não tivesse levantado o dinheiro que a gente achava que era 25, 30 mil para construir nosso primeiro aplicativo. E a gente foi pro formulário e lá a gente viu que tinha um fluxo que realmente, talvez aí nessa hora dava vontade de investir, porque a gente viu que realmente, não porque a gente não acreditasse em Rodolfo, né? Que a gente já estava dentro, já acreditava, não, que ele falava que tinha um fluxo. Mas quando foi ver, né? Quando você vê chegou e mesmo, fez, inclusive ele foi maior do que ele achava que era e do que a empresária na época. Aí sim, a gente falou, agora, mas aí a gente já tinha aquela noção, não precisa mais investir aquilo tudo, a gente vai melhorar esse formulário que a gente tem, com menos, né, do que a gente pensava em ser, e vamos começar assim. Se rodou sendo tão simples como um formulário, não precisa a gente estar perfeito como a gente achava que teria que ser. Vamos organizar aqui esses pensamentos. Então, basicamente, vocês identificaram uma oportunidade de mercado, criaram um produto extremamente simples, numa tarde, assim, e venderam. Né? Então, a primeira lição que eu tiro disso é que, poxa, o principal, o prato principal não está na tecnologia, na ferramenta. O valor que vocês entregam, a tecnologia é um meio, é uma forma, né? Que obviamente é importante por eficiência e tantas outras razões. Mas, ou seja, o cliente viu, mesmo naquela solução extremamente simples, que vocês eram capazes de gerar valor. Isso. Econômico, né? Economizando, isso aí, controlando, gerando controle, gerando uma avaliação, enfim, mais robusta. Então, a gente está falando de um processo que você, empreendedor que está nos ouvindo, vai lançar um novo produto, um novo serviço na sua empresa, você tem um racional. Identificar uma necessidade de uma forma muito clara de mercado, criar uma solução que não precisa ser uma Ferrari, a melhor do mundo, uma solução simples, e ir para o mercado. Vai vender, né? Léo, Gera venda, depois a gente eu acredito que seja um desafio maior para quem tem já as empresas tradicionais e tem um faturamento. Porque
se eu, Rodolfo e Albano lá no início tivesse um valor, realmente a gente tinha ido. Tinha investido, Não tinha tido né? nem essa mentoria. Sim. Porque essa mentoria, o cara que eu conhecia só pela internet, Entendi. tinha uma amizade, um feeling, como eu tenho com outras pessoas do setor, mas nunca, pô, e eu chegar e pedir assim pro cara, me ajuda aí que a gente tá meio que, tá com uma ideia bacana, mas tá meio que perdido. E o cara sentar e dar uma lapada assim na gente e a gente virar. E outra, Falta de recurso adaptar meio que ali. Provoca obrigou inovação. vocês, provocou a inovação. E na hora, E E assim, talvez uma a gente tivesse com uma grana, uma empresa tradicional com grana, assim, vai gastar lá numa coisa que não é uma coisa que é bacana no ecossistema, né, de Sim. startup, né? É justamente essa troca de conhecimento, Sim. que geralmente na empresa tradicional não tem. né? São Você- isoladas, né? Isolados, É, cada isso um aí. é um sobre concorrente, não É. sei o quê. Ah, concorrente sempre vai existir, né? Mas o conhecimento, né, que é passado, pronto, muitos empresários de outras startups já grandes, que já deram certo e tal, sentaram com a gente, passaram conhecimento. Então isso aí é uma coisa que não se compra. É isso aí. E que isso não tem no mercado tradicional. A própria forma de se organizar, as startups, elas se organizam em comunidades, né? Que se ajudam umas às outras. Existe um ecossistema, pessoas ali de forma Que não são do intencional. mesmo, não são do, É, não que atuam não no mesmo são- mercado, né? Atuam É. em mercados Vamos, diferentes. vamos entrar no ponto da incubação, exemplo. A gente passou na incubação em 2020. E a gente, quando passou, começou a pandemia. Aham. Então a gente não começou o processo de incubação em 2020. E aí a gente também como empresa, né, que a gente tinha lá desenvolvido esse Jetform, tinha gerado um valor para a empresa tinha pago, contratado a gente, e cancelou. Então foi uma incerteza, que é uma das coisas que é falado, né? É a incerteza muito grande que a gente constrói um negócio, né? Que é a de startup. Sim. É uma incerteza muito grande. Tanto pra gente, eu acho que também deve ter passado isso na cabeça do Rodolfo, ele pode confirmar aí, mas eu aceitei. Será que isso é um valor muito grande realmente em relação ao mercado, em volume, em escala? Se é isso que a gente tá vendendo, realmente o pessoal vai pagar por isso, né? Isso. Pô, o cara cancelou e agora a pandemia. E aí a gente não desistiu, continuou lá batalhando. De ponto da incubação, né? E a gente não tinha nem onde trabalhar. Tipo, pandemia, eu morando numa casa cheia com filho, com mulher, todo mundo em casa. Ele também, e a gente não conseguia desenvolver. Foi para desenvolver esse ecossistema, né? Que aí esse mesmo amigo que deu a mentoria me liberou uma baia lá na empresa dele, que já era tradicional, mas estava em São Paulo e veio para Natal e tinha um local lá. E dali a gente começou a desenvolver para depois a gente conseguir ela alugar a nossa salinha, que chamava até da Tripinha. Que era a menor sala que tinha no Cia Hub. Era da largura dessa mesa. A gente... Era 3 pessoas, era a largura dessa mesa. A mesa era 50 centímetros. Rodolfo, 40. A LGPD não era tão forte. O Rodolfo me passou uma lista lá com uns 300 contatos que ele tinha do pessoal da Honda. Eu sentei e fui prospectar, né? Falar com o a pessoal, galera, né? E não conseguia fazer de casa, né? Para as reuniões, que estava no Inside Sales, na venda online, né? Venda à distância. Porque não tinha como visitar o pessoal e a gente não queria parar. E na verdade, né, a gente cresceu muito na pandemia por causa disso, que nossa venda sempre foi à distância, né? A grande maioria. É interessante que, às vezes, para as empresas tradicionais, nem sempre existe essa possibilidade de se juntar no ecossistema, né? Mas uma coisa que ficou claro aqui para mim, que inclusive vai ser um produto da nossa esteira aqui da rede, tá? A mentoria. Às vezes o empreendedor lá, ele não consegue se conectar com outras empresas, né? Ou talvez no mesmo segmento, ou de outros segmentos. Então, é mais difícil, né? Quando ele não está dentro do ecossistema de startups, inovação, alguma coisa assim. Mas uma mentoria de alguém que talvez já percorreu, ou se não percorreu, que já está no mercado, atendendo outras empresas, né? No nosso caso, pode, de certa forma, abrir os olhos, né? Independentemente de ser consultor, às vezes uma pessoa totalmente de fora, para prestar um serviço de mentoria, né? Pode abrir os olhos, abrir os horizontes e despertar a empresa desse amigo que a gente está comentando aqui é uma empresa na saúde. Olha só. De saúde. Conheço, inclusive. Sim. Felipe Neves. Vale a pena convidar aí. Não, ele hoje está no C-Hub, era de São Paulo, e ele desenvolveu uma startup para substituir os gessos tradicionais. Então, ele produz órteses
com material até orgânico, né? Tem que mandar esse reciclado, episódio né? pra ele. Biodegradável. Eu vou mandar esse episódio pra Tem que ele. mandar pra ele esse episódio. E tá feito o convite, Felipe, pra você vir aqui. Felipe né? Herbert é o sócio dele, os cofundadores, né? Maravilha. São- Tá feito os o caras convite são pra vir muito- aqui. Dois muito- Filipes? Não, Não, Felipe e e Herbert. Ah, Felipe e Herbert. Sempre erro, ele vai... Maravilha, gente. Então a gente tá falando aqui que, de uma forma ou de outra, esse ecossistema, essa realidade que Sim, vocês se ajuda. enfrentaram, meio que obrigou vocês a seguir por esse caminho. E eu tenho certeza que criou aí, dentro do Rodolfo, dentro do Edu, e hoje isso naturalmente se multiplica para o time, né? Habilidades de saber como lidar. Então hoje, por exemplo, antes de tomar uma decisão, vocês já procuram, né, essa mentoria, vocês já conversam com outros empreendedores, vocês tentam ver ali uma solução em vários ângulos diferentes, tudo, obviamente, como fruto de todo esse período, toda essa experiência que vocês tiveram. A gente falou aqui sobre que a dificuldade financeira ajudou vocês a pensar rápido, a pensar soluções que vocês não tomariam se não fosse aquela situação, ou seja, realmente sair da caixa, olhar a situação de fora para que você possa tomar e pensar em uma... Vocês mudaram, que no linguajar das startups chamam pivotaram Pivotar. geral, né? Ou seja, tinham uma ideia inicial de como deveria se comportar aquele mercado e vocês decidiram por mudar totalmente a solução. Mas por quê? Porque o que importa, no final das contas, é o que o cliente precisa, né? E o que Isso, ele está exato. disposto a pagar. Eu acho que esse tipo de exercício, né, de você chamado go-to-market, eu vou para o mercado rápido, eu vou vender, o que o Moisés disse, me corrigindo, tipo assim, errar pode, Não, só foi só- preciso Errar pouco. errar pouco. E Pode errar pequeno. grande, né? errar Corrige pequeno. rápido. corrigir rápido, né? E isso, querendo ou não, é um investimento em educação, né? Mas, Ou seja, uma experiência que um fundador como vocês tiveram dentro dessa jornada, independentemente de qualquer coisa, equivale a um MBA, ou quem sabe quantos MBAs, não, com né? certeza. Porque vocês passaram a viver ali e toda essa problemática, né? Então, acho que assim, o empreendedor que nos escuta, de fato, ele tem que se colocar em uma situação que gera algum tipo de desconforto. Acho que esse desconforto, não sei se vocês concordam comigo, Sim. mas É. ele Com gera certeza. uma produtividade, né? Aham. Então, assim, poxa, se eu tenho uma ideia, eu vou vender essa ideia e eu vou produzir, eu vou entregar, né? É. E você aprende com o processo. Porque o próprio cliente Total. vai te dando feedback, né? Diz assim, olha, Rodolfo, isso aqui foi legal, cara, mas isso aqui poderia melhorar. Bacana, no próximo eu não erro mais. E aí, se você vai nessa pegada de sempre melhorar a sua oferta do seu produto, do seu serviço, adaptando sempre a esses feedbacks dos clientes, não tem como dar errado, e né? eles acham Só se a bom, gente né? tomar... Eles acham bom fazer parte, né, dessa construção. Isso Que é uma coisa também que a gente sente muito, né, como startup, é que a startup ela tem um quê de encantar, né? Encantar Sim. o cliente, encantar o colaborador. Então, a gente consegue vender uma ideia. A gente não vende só o produto. Tanto para os nossos colaboradores, como Uau. para o nosso cliente, né? Porque assim, o que a gente vende hoje para o nosso cliente não é o que a gente é hoje. É o que a gente vai ser amanhã. é isso aí. Sempre. 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 E, Porque todo dia a gente tá evoluindo. Fantástico. e assim, inclusive a gente já usava essa expressão e depois você reforçou e de lá para cá que esse poder que a gente tem, né, de escutar, entender e começar a usar, executar, sobre ser uma solução. Já tinha ouvido, a gente ouviu já de muitos clientes de dizer que a gente às vezes serve mais até não só como ferramenta. O ponto que a gente ajuda mais é encorajando eles a trabalhar o setor. Também. Então, assim, Também. pô, e aí acaba que então a gente tem que fazer isso mesmo. Então, a gente entrega bem mais do que só uma plataforma. E aí eu usava isso como solução, e você, Léo, me disse a mim, a gente tem uma mentoria, né? Que, cara, vocês são uma solução para o setor. E a partir daí, cara, só fala nisso em apresentações Já de se tudo. posiciona. Isso. Na nossa solução, nós temos 4 ferramentas. Entendeu? Sim. Mas que a gente é uma. Nós somos a solução através de 4 frentes. né? Isso. Então. É como vocês, pô. Vocês não são um curso, vocês não são uma consultoria específica, vocês são uma solução para as empresas. Isso, para as pequenas empresas. Isso aí. Crescerem do jeito certo. E um conteúdo desse aqui, hein? Porque a gente procurou e Deus colocou pra gente um mentor desse para ajudar e tudo, mas aqui a gente tá passando o que a gente teve de mentoria e ele mesmo, Felipe, falou. Eu falei uma vez para ele, cara, como que eu vou poder retribuir isso que você tá fazendo pela gente? Que não teve só essa, teve outros momentos na empresa que ele ajudou, a gente não vai mencionar aqui, mas Ele, Diogo, Diogo, tem vários o outros. Vitor cara, lá da TOTS, né? Cara, muita gente assim que já
colaborou, Birão. Cara, muita gente que colaborou com a gente, assim. E eu perguntei ele uma vez a ele, né? Os outros não tive a chance. Mas como que eu vou poder retribuir isso que você tá fazendo pela gente? Até livro o cara me deu, pô. Então, assim, ele disse, cara, faz o mesmo por outros. Então, uau, fantástico. Então, E a gente já tá fazendo. Já tá fazendo. Então, já tá o que fazendo. e é isso que eu quis mencionar, isso por conta que é o que eu vejo que vocês fazem com conteúdo. Eu assisti vários já, podcast e tudo mais, e ajudou, reforça, né? Pô, cara, o cara foi a mesma jornada que a minha, assim, em termos de... Que não precisa ser o mesmo negócio, né? Mas a jornada do empreendedor, cara. E isso é muito legal, né? Porque às vezes, assim, principalmente hoje, quando a gente vê essa pegada de redes sociais, a galera posta muito palco e coisa do tipo, né? E aqui a gente tava falando sem firula, falando o que aconteceu na real, né? Quais foram os principais desafios, como é que vocês superaram tudo isso. E eu acho que cria um senso, sabe, Rodolfo e Edu, de representatividade, assim, cara, eu me sinto como eles, né? Tipo assim, eu passei por essa fase. E aí você acaba inspirando pessoas, conectando pessoas, isso vai gerando transformações, o que é incrível, né? O que é incrível. Muito obrigado, eu tô aprendendo bastante aqui hoje, viu? Impactando, né? Porque assim, eu acho que o Rodolfo sente muito disso, a gente sempre é muito conectado, né? Tanto ele, como o Pedro, que é fundador também, não pôde estar aqui. Porque Pedro tá uns quilômetros de distância, né? Um horário Pedro diferente. É o nosso CTO, né? CTO, né? Diretor de tecnologia. Ele mora no Canadá, então não dá pra... Então, a gente sempre pensa assim, o impacto das pessoas que estão conosco ajudando. Então, a gente tem... É uma empresa familiar, né? A gente tem a esposa de Rodolfo conosco, eu tenho o meu cunhado, a gente tem umas pessoas aí junto conosco. Então, desde o início, de quando nem tipo, antes de de graça, era... Né? De graça. E aí, vamos falar um pouquinho de coisa boa, assim. Não que nós não estivéssemos, né? Mas como que... Até para o público conhecer um pouquinho mais a Python, né? Como é que... hoje vocês estão avaliados em algum valor de mercado? Se vocês podem falar isso também, enfim. Como que foi esse processo do aporte que o Léo mencionou lá no início? Para o público entender, porque apesar da gente estar aqui trazendo conteúdo para empresas tradicionais aprenderem com as startups, eu acho que é sempre bom também saber esse outro lado, é mais um conhecimento agregador, né? A gente teve 2 investimentos já, né? A gente teve um primeiro investimento, que foi um concessionário do setor, era um cliente, né? Saulo, amigo nosso ainda, lá do Espírito Santo. Ele fez um aporte na gente. E recentemente a gente passou por um novo aporte, né? A gente não pode falar valores e também nem quem é o investidor, mas é um grupo de investidor de tamanho considerável, qualificado, e está ajudando a gente a desenvolver mais ainda, né? A gente está evoluindo na parte muito de gestão em si, né? De plataforma, né? Gerir 4 pessoas é uma coisa. Cultura, gerir 9, 10, 15, 20, 30, que é o que a gente... Nosso planejamento, a gente é diferente, né? Então... Hoje a Python tem quantas pessoas? Dinheiro hoje também. tem 9. Dinheiro também. Quando a gente gerir uma empresa com nada, com 2 mil, com 3, com 5, com isso, quando vai aumentando, a responsabilidade vai aumentando, a gestão tem que ser diferente, tem que ir se adaptando, né? E outra, né? Assim, às vezes a pessoa pensa, né? Não, receber um investimento é legal. É legal, só que é um empréstimo. Cara, é uma opção. A gente vê várias empresas que não... Mas assim, a partir do momento que você recebe um investimento, você tem uma que responsabilidade, assim, prestar conta, você tem que tomar decisão junto ao conselho, você tem que ter todo um processo, né, administrativo que não tinha. Porque antes, Eduardo tomava as decisões dele, eu tomava as minhas, Pedro tomava as dele. E agora não, a gente tem, né, uma gestão que tem que ser obedecida, né? Tem toda a parte do negócio, né? É até legal a gente... Desculpa interromper, Edu, mas assim, falar sobre isso, porque esse tipo de aporte é pouquíssimo comum no mercado tradicional, né? Então as pessoas simplesmente, quando precisam de recurso, só recorrem a banco e olha lá, e geralmente é um recurso caro. E aí eu trago 2 lições para a mesa que esse mundo das startups acaba trazendo. Primeiro, de que existem, né? Você, eu não tenho grana. Tem muita gente com grana no mercado, tem muito investidor que, poxa, se a sua solução é de fato uma solução que atende a uma necessidade da sociedade, que se existe mercado para isso, e se ele percebe em você competência, né, para que você resolva aquele problema, existe dinheiro no mercado, né? Tem smart monies e várias outras iniciativas. Chega.
Segunda coisa que eu acho que é super bacana também é a gente virar a mesa e dizer o seguinte, poxa, talvez tenha uma empresa, algum empreendedor de uma empresa de grande, de médio porte, que seja tradicional e que quer investir em algo diferente, né? Que quer mudar, e dizer assim, poxa, e não sabe onde aplicar esse recurso. Então, existem startups, né, que estão aí, que já identificaram, que já testaram, que estão no mercado. Obviamente, o risco existe e ele é inerente a qualquer negócio, ninguém quer se furtar disso, né? Mas existe alguém, né, ralando ali como vocês ralaram durante todo esse processo para gerar valor. Né? E continuam. E vamos continuar. Né? E assim, na verdade, o investimento, dinheiro tem demais, né? Disponível, tem muito dinheiro disponível. Só que são para empresas qualificadas, empresas estruturadas juridicamente. Nível de governança Já estabelecido, né? Com um plano de negócio bem feito. Então, assim, a gente apresentou quando a gente, né? Quando chegou, né? A virada, né? De Autobit para Python, a gente foi dos caminhos foi a gente buscar um investimento, que foi o primeiro investidor da gente externo, assim, né? Que foi Pedro. Nosso terceiro fundador foi o nosso primeiro investidor. E quando ele chegou, a gente já tinha passado aquele bug da pandemia, perdido o cliente, daquele período de guardar reserva que a gente não tinha mais reserva. Aí ele chegou e nos ajudou. Fez um pequeno investimento inicialmente, né? Pra gente justamente formalizar a empresa, que a gente não era formal, não tinha não tinha o CNPJ aberto, não tinha marca registrada. Então e que na época não era problema, que isso é um fator claro da questão da prototipagem, né? A gente já tinha validado, já tinha CNPJ para poder validar se aquele produto faz sentido. Exatamente. Tinha validado, já tinha um produto, um MVP, tinha demanda do mercado, só que a gente não tinha desenvolvimento constante. Esse foi o ponto que Pedro veio. A evolução, né, da ferramenta. E formalizar. Como a gente já tinha tudo, já estava na incubadora e precisava do CNPJ, a gente agora vamos chamar uma pessoa que possa ajudar nessa parte de tecnologia, mas que também tem um olhar empreendedor, né? Que queira botar um valor ali para ajudar a gente a formalizar, que a gente não dá mais. E aconteceu, que vai até fazer agora, dia 1º de setembro, 2 anos de empresa, né? De CNPJ Python 84, né? Python 84. Da marca Python, que a gente foi fazer um brainstorm, ele e Pedro, para desenvolver, e foi onde a gente chegou a Python 84, e ele pode falar aí mais um pouquinho do nome. Eu só acho que deve ser um segredo no Python 84. Por que 84? A gente fez esse brainstorm, né? E cada um tinha que levar 2 nomes para ele. Python? Python o quê? Vamos lá. Vamos chegar lá. Na verdade, a gente fez um brainstorm, levou vários nomes, né? E votamos 3 nomes, eu acho. 3 nomes. Aí, esses 3, beleza. Aí a gente chegou e falou, não, vamos ver qual não está registrado. Que ficou na dúvida. Né? Qual não tem registrado, em ordem. Aí, primeiro, segundo, terceiro. Aí o primeiro já tinha registro. Aí o segundo já tinha. Aí, Python era o terceiro e não tinha registro. Aí pronto, Python 84. Só que era Pitomba. E era o nome que o Rodolfo tinha levado. A fruta da... Só que cara, Pitomba. Eu tava na execução, né? Eu vou levar, chegar pro concessionário com esse nome estampado, não dá certo. Porque foi assim. Na verdade, eu comecei a pensar em algum nome que encaixasse numa placa de carro. Isso, 7 letras. Numa placa de carro, num padrão novo. Até a logo da gente... Da fonte da placa Mercosul, né? A placa Mercosul. Aí eu pensei, rapaz, Pitomba. Eu disse, amigo, tem umas empresas aí que não tem nada a ver com o que faz. Vamos fazer, porque a gente XP, né? XP, sempre a gente queria ter um nome... Não, dos 3 nomes que a gente levou, não tinha nada voltado... Aí uma das coisas do brainstorm que a gente disse, nada com moto. Foi, a gente não tinha nada com moto. Eu ia perguntar, porque você falou, cabelo numa placa de carro, porque não é uma placa de moto. Né? Não, porque, na mas verdade, que é a mesma, assim... a mesma, né... Total de letras de letras e a mesma fonte, né? Só é a disposição, que ele bota 3 mais 4 embaixo. Mas assim, pra ler, né? Aí eu fiquei pensando assim, Pitomba, bicho, encaixa. Porque o PIT, aí 0, né? Aí, quando olhou o 0, aí... Quando olhou o registro, liberado. Aí liberado. Não, era primeiro você... Não, desculpa. Primeiro foi Pitomba, a gente não aceitou tão bem, aí só tentou encaixar, tirando e botando os números, né? Eu já levei já no número. Isso. Eu já levei porque dava 84, né? Isso. Porque o 84 é o bar, Pitomba. O 8B e o 4A. Nossa, que criatividade. E o 84 é nosso DDD, onde nasceu. Assim, aí também assim, né? O 84 remete a Natal, né? Que é onde nasceu. E o Python fica aquele nome que a gente queria. É uma linguagem, né? Que é uma linguagem de inteligência artificial
que a gente vai implementar na composição Sim. de uma inteligência da que a gente tem dentro solução. do sistema. Entendi. Então, não é Python, é Python, né? Sim, Python em inglês. Python. Aí, então, assim, a gente usa Python, ficou Python. E a gente cria o nomezinho Abrasileirou assim, que nem aí o Uber, que nome nem o da LX, solução. um nome realmente simples e fácil de pegar. Fácil de pronunciar. Não foi bem aceito, assim, muita gente, Python 84, Então, o que é que coisa tem a ver, estranha. não sei o quê, mas a gente fez o brand e hoje chega os usuários, ei, a Python, É manda aí na fácil. Python, ei, manda no Python. E grava. E É um foi. nome que grava, Python. Maravilha. É B2B também, né? A gente tem Sim. um trabalho ali com o empresário, não teve tanta resistência como poderia ter tido pro cliente final. no Vai, cliente talvez final. a gente tenha esse desafio um pouco mais para frente. Mas assim, né? Se você for nas outras empresas também para consumidor final, tudo é quanto você vai gastar. Sim. Quando a gente vai investir no marketing, né? Não é o nome da marca, é quanto você vai gastar. Rodolfo, para a gente ir encaminhando pro final, quais são os desafios que vocês têm na mão agora, né? Quais são os próximos passos e que tipo de... Hoje vocês estão em outra jornada ainda nesse processo de desenvolvimento, né? A gente falou muito sobre esse método de MVP, de ir no mercado rápido. Então, assim, quais são os próximos desafios da Python? E que outras ferramentas ágeis vocês pretendem ou já estão utilizando e que o nosso empreendedor, nossa audiência poderia aprender com vocês? Eu acho que o maior desafio que a gente tem hoje é o crescimento. Lidar com esse crescimento. Porque assim, né? A partir do momento que a gente recebeu um capital, né? A gente tem um plano de negócio para seguir, né? Uma evolução que tem que acompanhar junto ao mercado. Tanto a parte de desenvolvimento tecnológico como a parte de evolução comercial. A parte de gestão. Então, assim, são vários pontos que... É aquela coisa, né? Até o empresário tradicional, né? O difícil não é botar uma loja, né? É botar duas. Sim. Aí para a segunda loja é muito mais difícil do que ficar só em uma, porque você não consegue ficar nas duas ao mesmo tempo. Porque, geralmente o empresário, ele na empresa dele, ele tá lá, então tá tocando. A partir do momento que ele vai para a segunda, e Ele já está ausente já em tá algum ausente lugar. em uma e vai começar a penalizar. Então, a etapa do crescimento, eu acho que é o mais difícil e é o que a gente tá passando agora, né? A gente tá evoluindo num ritmo bom, né? A gente tem um planejamento aí, um roadmap de evolução aí de 2 anos, né? Até 2024. E que a gente tem que correr para executar. O maior desafio então, é o crescimento. Crescimento. É a pauta. Gerenciar Hoje, crescimento. no financeiro, a gente já conseguiu, né, uma porta, então, e tem faturamento. Hoje a gente, cada dia mais chega cliente. Esse ano a gente enfim, cresceu 4 vezes o faturamento em relação a 2021, né? Nossa. Então, assim, Quadruplicou. nesse ponto a gente tá mais tranquilo, né? Então, o desafio é realmente usar da melhor forma, contratar as pessoas certas. O grande desafio também é essa captação de Talento, talentos, né? Convencer o pessoal. Startup é uma coisa que para alguns brilham os olhos, né? Mas para alguns profissionais mais tradicionais, os caras não sabem nem o que é startup. É como as pessoas mais velhas ou que não estão muito inseridas no meio. Até minha mãe não sabe o que é uma startup até hoje. Startup pro setor de Trabalho, moda, hein? tipo assim, eu acho que não sei se tua mãe, mas minha mãe. Não, minha mãe também, né? É um negócio internet. Trabalha com aquilo. Aí você chegar pro cara numa startup no setor de moto, quer dizer que youtuber. como ele falou lá no início, que é marginalizado o setor, né? O pessoal não dá muita atenção. Mas assim, quando a gente começa a apresentar os números que a gente estudou, e todo dia a gente tá lá, assim, é um número bem expressivo em relação a vários outros aí que o pessoal dá mais atenção. Sim. E que a gente acredita pra caramba. E que a grande dificuldade é essa também, que a gente não tem números, cara. Muitas vezes é a gente que levanta, faz levantamento. Números de mercado. Números de mercado, artigos, publicação. O mercado como todo só volta para carro, né? Para automóvel. Então moto é muito escanteado. E acaba ficando só na informação de novos, né? Então acho que vocês até têm esse desafio de gerar esses dados para a sociedade de uma forma geral. E isso não é só aqui no Brasil, não, nível mundo, né? A gente já aqui no Brasil a gente ainda consegue, tem alguns, né? É ruim, como ele está dizendo, mas a gente ainda consegue alguns. E fora é que. A gente já está pesquisando alguns países para uma possível expansão internacional, mas é complicado levantar números. Fantástico.
Pra gente ir aí pro final, queria que vocês falassem sobre inspirações, livros que de repente foram importantes para vocês, para o nosso ouvinte que quer aprender mais sobre esse método ágil, sobre de repente Scrum, Kanban e tantas outras ferramentas que Canvas. existem. Canvas, você já deve ter feito um bocado, né? Né, Léo? Que é de montar ali Acho que vocês estão lembrando do Alias lá. e correr, e correr para o mercado. Que tipo de conteúdo vocês recomendariam para aquele empreendedor que quer aprender mais, entender um pouco mais sobre esse universo? E aí vale o que vocês de fato mais consumiram Algum nessa livro, O jornada. cara dos podcast, livros aí é algum- Eduardo. Eduardo lê um livro a cada 2 dias. Uau! Não é isso tudo, não. Mas foi um hábito que eu reforcei muito Sim. na Python, né? Assim, já tive outros negócios e tudo mais, mas nunca dei atenção, faculdade, pós, mas nunca dei atenção realmente à importância de ler. E na incubadora, né? Eu comecei a ter esse hábito, indicado por alguns mentores. E conversando lá com o Pablo, que é um dos coordenadores, também começou a ler, discutir. Um cunhado meu também lê muito. E eu criei esse hábito e, graças a Deus, tem me ajudado bastante. Eu indicaria na área da jornada empreendedora, o Na Raça, né, de Guilherme Becknall. O cara é muito fera da XP. Eu acho que foi o livro que eu li mais rápido na minha vida, porque eu me identifiquei muito com... Sério, foi assim... Eu li em 2 dias. foi. Também, assim, foi uma coisa que... eu me identifiquei muito, né, com o desafio de largar tudo. É aquilo, né, você sabe, A startup enxuta é muito Pronto, bom startup enxuta. pra área, né? Assim, na verdade, não pra área, até pro empresário mundo, tradicional. né? Sim, Porque, sim. na verdade, é mudar a cabeça, né? Que você Foi. tem que mudar o mindset ali de que nem sempre o perfeito é melhor do que o feito. né? De livro eu indicaria esses dois, que ele falou, mas eu ia falar também, que era no Startup Chuta, que nós já tínhamos passado mais ou menos desse processo do nosso primeiro produto. E quando eu li, eu até li em outro momento, que a gente já tinha passado dele. Mas, aí pensando como empresário que já tem um produto, que a gente tem outros spin-off aí para vir. Tem outros produtos que a gente vai estar com MVP iniciando o trabalho. E aí eu, com a prática que eu tive com a leitura, agora nos próprios negócios vai ser bem mais fácil de desenvolver. E eu indicaria muito para quem quer, até mesmo para o tradicional, participar de ecossistema de inovação, cara. Que foi onde eu e o Rodolfo nos conhecemos. Né? É aberto e rola muito desenvolvimento de conteúdo, muita troca. Isso, aqui a gente tem o Jerimum Valley, tem o Cia Hub, que faz vários eventos, tem as incubadoras. Tem o TNC, enfim. tem o MD, né? Isso. Como o empreendedor achar esses ambientes? Como é que ele pode encontrar? Acho que redes sociais Sebrae, rede. Sebrae. Sebrae, redes sociais. Coworks são locais que geralmente tem muitas empresas de tecnologia, né? Por ser uma metodologia diferente de trabalho. Um amigo de um amigo, amigo do amigo, que está inserido. Sempre tem alguém que ajuda setor, ali, né? E tem eventos também, vários eventos. Vai ter também o Go RN agora, vai ter aqui em outubro. Em outubro. E só voltando em conteúdo, um cara que eu acompanho que eu acho que vale muito a pena, não só para startup, mas é o Gustavo Caetano. Perfeito. Sim, né? O Gustavo Caetano, o Pense Simples dele, é um livro muito bom. E que realmente você começa a mudar a mente, né? Assim, você tem que começar a pensar de maneira alternativa ao tradicional. E é um cara que entrega muito do conteúdo nas redes sociais, LinkedIn. Bastante. Fantástico. Queria agradecer demais, Rodolfo, Edu, pelo papo. Show. É muito bom, né, Moisés? A gente consegue ver ali como que, muitas vezes, uma questão de uma necessidade de vocês faz com que vocês acabem desenvolvendo ali habilidades que são um pouco comuns nesse mercado mais tradicional. Parabéns a vocês pela Python, pelo negócio. É uma startup que a gente acompanha, né? Desde o início, desde o PowerPoint, na época que só tinha um PowerPoint ali. E hoje ver vocês performando e voando no mercado, para nós que fazemos a rede, é motivo de muito orgulho, de muita felicidade. Que vocês voem cada dia mais alto aí e que vocês possam revolucionar esse mercado de motos no Brasil. Essa é a visão que eu tenho da Python e eu tenho certeza que vocês vão conseguir alcançar. É isso aí, da ascensão que ele merece, né? O mercado merece. É isso aí. Pois obrigado, Rodolfo. Valeu. Obrigado, Edu. Obrigado aí pelo convite e por essa conversa. Foi muito boa. Foi ótimo. E a gente é fã de vocês aí. Já conhecia o Léo e você lá indicou o LinkedIn, cara. Você é um canal bacana pra. Eu acompanho todo dia. Já indicou, todo dia eu leio umas notícias lá pelo que ele indicou lá do site lá, The News, né? Enfim, cara, conteúdo, né? Então.
O cara que quer ir procurar, dê um LinkedIn do Moisés aí. E assim, né? Na verdade, hoje o conteúdo, o conhecimento, ele é muito fácil de acessar, né? Sim. É só você ter a opção, né? Você podia estar assistindo TikTok, Só, né? só tem interesse, né? Ou você pode assistir, escutar um podcast como aqui, como a Sim. Rede, pode com o podcast do Primo Rico ou dos sócios É. lá. São podcasts que enriquecem, né? O conhecimento. Ou da e- Piton, quem Você- sabe, né? Então, quem sabe, né? Você, Pra o que, mercado é você de- que escolhe o conteúdo que você vai consumir, né? Exatamente. Então, se você quer. Eu nunca não lia, não tinha o hábito, mas comecei a procurar sobre negócio. Teve até um momento que eu comecei a parar de ler um pouco mais de negócio e ler livros, a parte espiritual e tudo, que, cara, passava o dia naquela loucura da execução do negócio e de noite Também a lendo mesma do coisa. negócio. Eu sei que não, a gente não desliga, né, que é empresário. Mas é bom ter Um equilíbrio um ali, equilíbrio, né? um Tem que equilíbrio. ter, né? Tem um momento de desequilíbrio, existe, não tem como. A gente sempre vai ter de incerteza, aqueles problemas. Mas assim, desligar um pouquinho, meditar, ler sobre outras coisas, ler a Bíblia. Descansar e Uma das coisas que eu voltar. procurei me ajudou muito foi começar a ler a Bíblia. Enfim, outras coisas aí que dessa desligada é muito enriquecedor e ajuda você a desenvolver essa execução que a gente precisa fazer no dia a dia. Fantástico. Palavras finais, Moisés. Só agradecer. Eu lembrei aqui rapidinho, um período que eu estava no Ali, né? Que é um programa de inovação do Sebrae. E eu estava fazendo umas pesquisas que eu atendia 25 empresas e era sobre inovação. E uma coisa que me chamou a atenção foi uma frase que o Murilo Gun falou, né? Eu falo de inovação porque tem muito a ver com startup, né? Inovação é a criatividade que emite nota fiscal, né? Então, tipo assim, às vezes a pessoa pensa, é difícil inovar, é difícil atender, pegar uma necessidade de um cliente. Na verdade, a inovação é pegar a necessidade do cliente, ser criativo para desenvolver ela, para poder emitir nota fiscal, para poder gerar caixa, né? Então, acho que minha fala eu encerro com isso, que eu acho que foi muito bom esse episódio e vai ajudar aí, com certeza, as empresas a melhorarem a gestão através de metodologias mais ágeis, né? Se baseando aí nas startups. Valeu. Fantástico, obrigado, senhores. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Sempre vai ser um prazer te receber aqui no Redcast. Nos encontramos no próximo episódio. Até mais. Até mais. Obrigado, Valeu. senhores. Valeu. Show, obrigado.